Cilindro, o cilindro do gás mais importante hoje na mídia, né? O oxigênio. Oxigênio, está faltando oxigênio, as pessoas estão morrendo. Isso te remete a alguma coisa que você está vendo nos noticiários? Bom, vamos entender um pouco hoje nesse vídeo o que está acontecendo no Brasil, principalmente lá em Manaus. Por que essa questão do oxigênio está tão polêmica assim? Olá, saudações a todos. Olha, o tema é bem polêmico para se explicar. Se fosse um vídeo instrutivo, eu começaria explicando o que é oxigênio. Mas como é um vídeo em que eu tenho que explicar para vocês como funciona a propaganda, que é essa palavra realmente que está sendo dita, é uma propaganda do mal, mas é assim que está sendo feita, então eu tenho que começar de trás para frente. Logo que vocês ficarão interessados pelo assunto, aí eu entro pela parte técnica, tá bom? Então me acompanhe que esse vídeo é muito importante. Olha, qualquer pessoa que não saiba nem o que é oxigênio, ela ficaria assustada quando se tem um noticiário falando pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. Não precisa nem saber a última palavra. Pessoas estão morrendo. Então nós olhamos os noticiários e está lá, né? Está acabando o oxigênio, pessoas estão morrendo, tudo mais. E mesmo que as pessoas sejam distraídas, não prestem atenção, qualquer um já deve ter ouvido falar que o oxigênio é para a gente respirar, né? Então, realmente é algo que machuca, né? Algo que faz a gente dilacerar, né? Algo que faz a gente falar, puxa, por que não podemos fazer nada? Estamos de mão atadas. Mas para vocês entenderem um pouco isso, esse vídeo vai partir para alguns princípios para você compreender, né? Então, o que é essa parte política? O que é essa parte de propaganda negativa? E por que não está faltando? O que aconteceu? Tá? Então, se tratando de parte política ou de parte de propaganda negativa, assim como a enchente, como a seca que há no Brasil, como a fome, falta de alimentos, todas essas coisas negativas são tristes, é óbvio que pessoas sofrem, mas existe um cunho por trás disso realmente da tragédia ser tratada como algo importante, né? E é logo que isso traz notícia, isso vende notícia, isso atrai o povo, né? A tragédia faz atrair o povo. E pode perceber, todo ano no Brasil tem uma tragédia violenta. Este ano, agora, além das chuvas e da seca, tem também a questão do oxigênio em falta. E é numa região bem remota, né? Lá na região da Amazônia, em Manaus. Realmente é algo que a gente não deseja para ninguém. Mas quando você abre um noticiário e você vê as pessoas sofrendo, vocês percebem que no final é como se jogasse a culpa para todos nós. Ó, vocês são culpados, está faltando oxigênio. E quando tem tragédia, é óbvio, ali no Notícias as pessoas aparecem, né? Então, aquela dezena, centena de pessoas oferecendo oxigênio, oferecendo para todo mundo lá, cilindros e tudo mais. Ajuda é melhor do que nada, mas para você entender o que é um oxigênio e quanto ele é consumido, você precisa compreender um pouco mais esse vídeo. Mas antes de mais nada, vamos entender um pouco a política. Será que isso aconteceu de uma hora para outra? Será que a pandemia foi a responsável? Ou será que falta estrutura naquele local? E é uma estrutura que não começou a faltar ontem, já vem de muito tempo. E a culpa com certeza não é nossa. A culpa com certeza é de quem administra essa estrutura, né? Então, escuta esse vídeo, lembra disso aqui, ó, que apareceu na política. Vamos começar por aqui, ó. Quando falavam-se que a Copa do Mundo é mais importante que hospitais. Presta atenção. Uma Copa dura apenas um mês. Os benefícios ficam para toda a vida. Agora, também temos estádios modernos e confortáveis, de norte a sul do país, à altura do nosso futebol e dos nossos torcedores. Além de servir ao futebol, serão estádios multiuso.
vão funcionar também como centros comerciais, de negócios e de lazer, e palcos de shows e festas populares. Porque você não melhora a saúde. Só um minuto, deixa eu falar. De qual lugar você é? Calma, eu sou do interior, sou de agora. Porque você não melhora a saúde em vez de estar investindo em Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo para a saúde nesse estado? O que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. Não poderíamos jamais ter feito Copa do Mundo nem Olimpíada. O Rio quebrou, o país quebrou por conta da nossa irresponsabilidade. E, lamentavelmente, agora estamos pagando essa conta tão amarga. Com estádios de futebol que consumiram milhões e milhões, como o de Brasília, bancado pelo governo do Distrito Federal. Um estádio que foi orçado em 700 milhões e acabou custando 2 bilhões de reais. Vai ficar um legado extraordinário. O que é importante é que a gente utilize esse legado para que a gente possa melhorar a vida desse povo. Foi uma glória conquistar a Copa do Mundo. Se esse país teve capacidade de fazer uma Copa do Mundo na década de 50, sabe, ele tem condições de fazer uma, sabe, no século XXI. E com competência. Quem for nos estádios brasileiros vai morrer de inveja porque não tem no mundo estádio mais bonito que os nossos. Insegurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. É bizarro, né? É bizarro. Isso ninguém lembra, né? Mas para vocês entenderem um pouco mais, por que o oxigênio ele é algo que está raro? Algo que está faltando? Será que o oxigênio é uma coisa que não existe, é difícil de conquistar? Pelo contrário, o oxigênio é presente em tudo. O que nós respiramos é o oxigênio, mas na verdade é o ar atmosférico, onde uma parcela dele é o oxigênio. Então ele está presente aqui em volta de nós. Não é que tem oxigênio lá no Chile, não tem no Brasil, tem oxigênio só no Andes e não tem aqui. Não, o oxigênio está presente em qualquer lugar que tem vida no planeta. Acho que você deve lembrar das suas aulinhas de ciência, onde o oxigênio ele vem do resultado, por exemplo, da fotossíntese das plantas, né? Quando elas liberam gás carbônico e depois elas trocam por oxigênio. É um dos exemplos. O oceano também, né, promove o oxigênio, tanto é que é o pulmão do planeta, são os oceanos. Muito diferente das florestas, como falam, né? Mas, olha aqui, eu vou levar vocês para um ambiente prático de oxigênio, que talvez vocês entenderão um pouco melhor. Vem comigo aqui para conhecer como que é o dia a dia utilizando o oxigênio, que é um gás mais comum do que vocês imaginam. Olá pessoal, saudações a todos. Para eu começar a falar esse assunto, eu já estou aqui na empresa, onde a gente usa muito esse componente. Aliás, essa coisa aqui, do jeito que eles estão falando aí na mídia, parece que é algo escasso, algo que não existe em nenhum lugar no planeta, que acabou e não tem como ter de volta, né? A narrativa que a imprensa trouxe de algo realmente extremamente complicado. E é lógico, né? Acho que muitas pessoas, boa parte da população, não conhece exatamente como são as coisas químicas, como são as coisas que temos no planeta, que são utilizadas por nós. Então a maior parte das pessoas simplesmente utilizam, mas não fazem nem ideia de onde vêm as coisas. Hoje eu quero falar disso aqui, esse cilindro preto aqui, ó. Esse cilindro preto aqui tem algo que as pessoas estão totalmente assustadas pelas histórias contadas pela grande mídia aí, né? O famoso oxigênio.
eu tenho aqui um aparelho, isso aqui é muito utilizado aqui na empresa para soldagem, para um monte de serviços. E também utiliza oxigênio, que é um dos gases mais utilizados no dia a dia, de manutenções, de trabalhos, de várias coisas. Inclusive na área médica, como está sendo falado pela mídia, né? Aquele estado ali. Mas para vocês entenderem o que é oxigênio, então eu trouxe aqui só para vocês conhecerem esse gás tão importante que faz parte do ar que nós respiramos, né? Boa parte do ar que nós respiramos tem nitrogênio e uma pequena parcela tem o oxigênio, né? 78% é nitrogênio e 23% são oxigênio e o restante são outros gases menos importantes, mais necessários, né? Mas a grande proporção é isso, nitrogênio e oxigênio. A diferença que temos aqui é que o cilindro é preto, não sei se vocês estão vendo, e o cilindro preto é um cilindro utilizado industrialmente, né, de forma industrial. Mas temos também a área médica, né, a área da medicina, que utiliza o cilindro verde, que é um oxigênio muito mais necessário, muito mais limpo, né, mais adequado para a área médica, para utilizar em pessoas. Aqui a gente utiliza em materiais, em máquina, em peças, né? Então tá aqui. E ele faz parte de um conjunto, né, onde eu tenho uma solda óxido acetilênica, né? Então o óxido, que é o oxigênio, o acetilênico, que é o acetileno. Então aqui eu tenho o comburente, aqui eu tenho o combustível e eu tenho a chama inicial para fazer o fogo, né? Não sei se vocês sabem, mas o fogo inicia assim, qualquer fogo. Combustível, comburente e o calor inicial, né? A chama tem 3 partes. Então, para vocês terem ideia, esse vermelho aqui é o acetileno, né? Ó. Aqui eu tenho o acetileno funcionando, ó, como ele solta fumaça preta. E agora eu abri o oxigênio, ó, como ele vai dar vida para a chama. Vocês vão perceber que a chama vai ficar azul, ó, porque ela está óxida, ó. Esse azulzinho aqui, ó, no meio da chama é o oxigênio, ó, tá vendo? Ó, conforme eu abro mais azul ele fica, mais óxida fica a chama, tá? Ó que legal. E aqui eu aqueço, faço solda, faço um monte de coisa com esse dispositivo, né? De forma industrial. Ó, cortei o combustível, cortei o comburente e acabou o fogo, né? O fogo é assim, você extingue por um dos 3 itens do triângulo. Mas vamos lá, vou explicar um pouquinho mais sobre esse assunto do tal do oxigênio. E por que está sendo tão polêmica essa história? Por que essa narrativa tão estranha que está sendo passada para as pessoas? Será que tem alguma coisa errada ou não? Vamos lá. E aí, gostaram? Então o oxigênio faz parte desse processo de soldagem, por exemplo, de corte, de aquecimento, porque ele faz parte de uma reação química. Quando temos o fogo, né? Então nós temos o combustível, que é o material que queima, né? Nós temos o oxigênio, que é o comburente, ele acelera essa queima, vamos usar isso, né? Tanto é que vocês viram que eu mexi ali no regulador, então a chama ela aumentou e diminuiu, né? E vocês têm o calor inicial, que vai fazer o início desse fogo, e depois ele se mantém. Um bombeiro experiente, ele aprende justamente isso, que ele tem que cessar o fogo tirando um desses elementos ou diminuindo a quantidade desses elementos, como se fosse uma receita de bolo, né? Por isso que o mais comum é eles jogarem água, que a água, além de resfriar, ela abafa muitas vezes o fogo, mas nem sempre isso é eficaz, né? Dependendo do fogo que tem, a água pode espalhar mais ainda esse fogo, né? Em função do material que está inflamando. Mas isso aí já é um outro assunto quando falamos de brigada de incêndio. O importante é vocês entenderem o seguinte: o oxigênio é um gás, né? Um componente que está presente em todo lugar. Não é que nem, por exemplo, o GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo que as pessoas usam nos botijões de gás, onde tem que furar um poço lá, não sei quantos quilômetros para dentro da terra e tirar esse gás. E nem em todo lugar tem reserva de GLP, né? Algumas coisas no planeta, alguns locais têm GLP, outros locais não. E depois tem outros trabalhos aí. Mas nós temos essa tecnologia da produção de oxigênio fora o ambiente, também numa tecnologia industrial, onde é produzido o oxigênio que está ali na solda, que eu mostrei para vocês, que é aquele cilindro preto, e também a produção do oxigênio no cilindro verde, que é o oxigênio envasado, né? Então
Então tem essas duas coisas. Aliás, eu gosto sempre de explicar para as pessoas não se confundirem, né? Às vezes vocês olham lá o Jacques Cousteau, algum vídeo mostrando as pessoas mergulhando, né? E as pessoas acham que aquele cilindro que o mergulhador tem nas costas é o oxigênio, né? Não é, esse é um erro número 1 que as pessoas têm. Na verdade, a pessoa mergulha com ar comprimido. É um ar que é tratado, é filtrado, é tirado a umidade, tem as condições ali. E ele é controlado, né? Então ele é usado naquele cilindro para mergulho autônomo, né? Tem o regulador e tudo mais, e o mergulhador vai usar aquilo lá. Então ele não é o oxigênio, né? E dependendo da profundidade tem outros gases misturados ali para não dar narcose. Então tira essa ideia da cabeça. O oxigênio, então, ele é usado para soldagem, para coisas industriais, e ele é usado para fins hospitalares. A diferença de um do outro é a pureza. Então, como eu falei, o oxigênio ele não é uma coisa nobre. Ele pode ser extraído de diversas formas. A mais comum que nós temos, né, as mais comuns, as duas, seria envasado ou seria por usinas. Quando você tem o processo de vazamento, você tem um tempo X para que aqueles cilindros sejam levados para um lugar, e aqueles cilindros não duram muito, né? Aquilo lá geralmente, né, numa produção maior, pode ser levado como um oxigênio líquido, e ele na forma gasosa vai produzir um pouco mais do que ele está concentrado ali no volume. Mas mesmo assim, ele em forma gasosa, um cilindro daquele não tem tanta durabilidade. Ele pode ser usado numa ambulância, né, para levar alguém, numa transição, numa emergência. Tanto é que as pessoas que precisam de oxigênio na casa delas, ou elas usam, quando é pouca quantidade, o cilindro, ou elas usam os concentradores de oxigênio, que são máquinas que produzem o oxigênio do ar. O mesmo princípio industrial, em que se produz oxigênio pelo ar também. Então, em qualquer lugar do planeta, desde que você tenha uma estrutura montada e onde você tem energia elétrica e monitoramento, é possível montar uma central que produza oxigênio. Então a pergunta vem, por que nessas regiões que estão faltando oxigênio não tem uma estação produtora de oxigênio? Não tem um gerador de oxigênio? Qual que é o problema? Muita gente vai falar, a demanda, a pandemia aumentou muito isso. Será? Né? Se nós pegarmos a Amazônia, ela lembra muito a África, né? Pela distância das coisas, área inóspita, área longínqua, né? Quem já foi para a Amazônia sabe muito bem o que eu estou falando. Até o próprio vice-presidente, o Mourão, fala disso, que a Amazônia é uma terra que não é tão fácil assim entender as coisas. A logística para a Amazônia é algo totalmente diferente de um local normal, não é que nem Rio de Janeiro, São Paulo, que está tudo perto. Então muita gente cai nessa ilusão que é colocada, né? Os artistas, as pessoas famosas estão mandando o oxigênio para lá. Mas não dura, é pouca coisa. Outros falam, a Venezuela mandou o oxigênio para lá. Quanto mandou? Os aviões estão levando, quanto estão levando? Na verdade, lógico que isso vai ajudar, mas a realidade é que houve uma falha logística muito grande, uma falha estrutural também muito grande. Por que não se há estações que produzem o oxigênio? Pode ver, na internet tem estações aí pequenas, portáteis, que vão produzir 5, 6 litros por minuto, né? Tá lá custando R$7.000, por exemplo, tá aqui um exemplo. Mas uma estação grande, ela terá que ser montada junto com um sistema de energia e tudo mais. Bom, o oxigênio ele pode ser extraído de forma industrial por diversas maneiras. Um sistema mais comum é a própria destilação, né? Já que o nitrogênio ele tem uma temperatura diferente do oxigênio, então é separado por destilação o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. Tá? Há também o processo de eletrólise, que pode ser usado, por exemplo, aquele voltâmetro de Hoffman, que é muito usado em laboratório, onde faz o processo com eletricidade para separação das moléculas de oxigênio, e também processo de filtragem. Enfim, cada usina ou cada gerador de oxigênio terá o seu processo mais adequado para que faça a extração do oxigênio, a formação do oxigênio.
Mas, via de regra, não é nada mais do que tirar o oxigênio que está aqui presente no nosso ar atmosférico, né? O nosso ar respirável. Só por isso, né? O oxigênio faz parte das nossas reações químicas. Já ouviu falar de oxidação? Quando você vê um ferro enferrujando, aquilo lá é a reação do oxigênio. O seu corpo enferruja também, ele oxida. Né? Nunca ouviu falar de radicais livres? São óxidos também no corpo, né? A oxidação do seu corpo. Então, via de regra é isso. Não tem nenhum segredo, mas criam realmente um termo como se fosse algo do outro planeta, algo que, olha, para extrair o oxigênio que está faltando é algo extremamente complicado, vamos ter que fazer tal coisa e não sei o quê. E não é bem isso, né? Na verdade, vocês estão vendo aí. Eu sei que será desta maneira, né? Daqui uns dias tudo isso aí estará regularizado, mas aí a grande mídia aí, ela não vai falar, né? Já fez a tragédia, já assustou todo mundo com tantas coisas que são colocadas para amedrontar as pessoas, e depois que o governo conseguir estabilizar a situação, né? Aí ninguém mais vai falar nada. Infelizmente será desta maneira, como acontece aí com a seca, como acontece com a fome, como acontece com outras coisas no Brasil. Triste o fim, né? Mas fazer o quê? Na África tem vários hospitais assim, na Nova Zelândia assim, no Canadá, o Canadá que tem neve, né? Imagina, o pessoal fala, não deu para entregar o oxigênio porque o caminhão quebrou, não deu para entregar porque teve uma nevasca. É o tipo de coisa que não pode haver falha. Mas, infelizmente, nesse ano de 2021 e também no final de 2020, tivemos aí dois problemas muito grandes naquela região amazônica, né? Uma cidade lá que ficou sem energia elétrica, totalmente sem energia por vários dias, e agora Manaus que está sem oxigênio assim aos redores também. E realmente é uma coisa que ele não quer para ninguém, que machuca muito nossos ouvidos ouvir isso, mas é preciso sempre lembrar que isso que aconteceu não é algo que aconteceu de uma hora para outra, mas sim que está acontecendo aos poucos, e agora veio a conta. O que eu acho incrível é que vivemos numa sociedade onde tudo é monitorado, né? Tem uma casa aí famosa onde tudo é monitorado, a sua vida é monitorada, a minha vida, todo mundo fuxica na vida dos outros, né? É legal, né? Nós temos carros aí com telemetria na Fórmula 1, um monte de coisa legal, né? Gerenciando as máquinas. E por que essas questões hospitalares não são gerenciadas dessa maneira também? Porque no último momento faltou oxigênio. Quem deve ver isso são os gestores da área da saúde. Deve ter os médicos lá, que eles sabem muito bem qual é a quantidade, qual é a reserva, o que deve ser feito no hospital. Como, por exemplo, não pode colocar tudo isso daí num andar de baixo, que pode de repente chover, inundar, coisas assim básicas, né? Um local que não pode ser violado, né? Então tem toda a regra de segurança. Tem o mínimo, o máximo, como qualquer coisa numa empresa, de mínimo e máximo de estoque, como deve ter, né? Reservas mais especiais. A questão é que isso abre portas para muita coisa no Brasil. E realmente há um plano macabro para que o Brasil se desestabilize, para que realmente portas sejam abertas, principalmente na Amazônia. E não sou eu que estou falando, basta vocês pesquisarem, né? Quando começar a pedir ajuda estrangeira, não se esqueçam que a Amazônia é do lado das Guianas, né? A Guiana francesa ali, tudo é pertinho. E o nome já fala, né? Quem que é da Guiana. Então, são fronteiras abertas e a Amazônia tem interesse mundial, vocês sabem bem disso. Mas aí faz parte de um outro vídeo. Mas acho que a nível de alerta é isso que eu passo para vocês. Prestem muita atenção com que tudo, da forma como tudo é contado. E veja que há uma verdade que nunca é revelada, mesmo ela existindo. E talvez as pessoas normais nunca saberão da verdade. Mas está aqui, né? Eu faço minha parte pelo conhecimento que eu tenho, pela vivência que eu tenho, em explicar para vocês como que é o mundo, como que são sociedades mais organizadas,
E quando você tem a união de uma população, a união de todos, onde governo, profissionais, a grande mídia, elite, todo mundo se une para que a nação cresça. O que vivemos hoje no Brasil é um salve-se quem puder, e é muito triste quando você tem essa divisão pregada entre a sociedade. Eu sei que tem muita gente que talvez nunca vai entender isso que eu estou falando, mas fiz a minha parte. Agradeço a todos por assistirem esse vídeo, se inscrevam no canal, divulguem, que é muito importante, e deixem seu like aqui. Honrar a todos e até!